Então, num primeiro momento, nós vamos trabalhar olhando um pouco a realidade política. Num segundo momento, a realidade da fé. Num terceiro momento, a relação fé e política. E queremos concluir o quarto momento com a pretensão de apresentar algumas ferramentas para um agir político cristão. Todos nós sabemos da complexidade do assunto, do tema fé e política. Nós vemos uma cultura que tem aquele pensamento que a igreja deve unicamente se preocupar com a questão espiritual. Então isso é um chavão que todos usam, mas esquecemos de compreender que não tem como a igreja se preocupar com o espiritual, o lado espiritual da humanidade, sem que ela se confronte, sem que ela se preocupe também com as coisas do mundo. O homem não vive no espaço, o ser humano vive fixo numa realidade, numa cultura, então não tem como se trabalhar, se preocupar com o espiritual da humanidade, sem também levar em consideração a realidade em que ele vive, aonde ele se encontra. A caráter de introdução, nós vamos assistir, são 3 minutos, um filme, um pedacinho de um vídeo, onde temos a palavra do Papa Francisco. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità. Perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in politica. La politica è troppo sporcata, ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano. Então, motivados aí pelas palavras do Santo Padre, que nós então iremos tentar discorrer aqui esse tema, fé e política, buscando então apresentar a proposta também da igreja para esta realidade. Eu parto do seguinte esquema. Então, a realidade política. Faço uma definição simples, porém eu acho que bem completa acerca de política. Então, política é a busca comum do bem comum. Por isso, a política tem sempre a ver com a sociedade, com a vida cotidiana das pessoas, com o salário, com o preço do pão, das passagens de ônibus, das prestações da casa própria, com o sistema escolar, dentre outras. Nada do que é social está fora da política. Então a política que organiza a forma como vivemos juntos, produzimos e distribuímos os bens e os serviços. Neste sentido, as igrejas e as religiões também estão dentro da vida política de uma nação. Para entendermos melhor, então é necessário relembrarmos os 2 conceitos de política: política social e política partidária.
Política social é tudo o que diz respeito ao bem comum da sociedade e à participação das pessoas na vida social. Por exemplo, a organização da saúde, da rede escolar, dos transportes, a abertura e a manutenção de ruas, de redes de água e de esgoto, tem relação, tudo isso tem relação com a política social. Lutar para conseguir um posto de saúde no bairro, unir-se para trazer a linha de ônibus até o ponto mais alto do morro ou outro local, participar de manifestação no centro da cidade pela reforma agrária, pelo solo urbano, contra a violência policial, é fazer política social. A criação de associações de moradores, a fundação de um núcleo sindical e a participação num centro de defesa dos direitos humanos significa fazer política social. Esta política visa o bem comum de todos, ou de um grupo, cujos direitos estão sendo desrespeitados. Então, definirmos de forma breve, podemos retomar a definição de política: a busca comum do bem comum. A política partidária significa a luta pelo poder de Estado, para conquistar os governos, quer municipais, estaduais e federais. Os partidos políticos existem em função de se chegar ao poder de Estado, seja para mudá-lo, um processo revolucionário, seja para exercê-lo, assim como se encontra constituído, governar o Estado que existe. O partido, como a palavra já o diz, é parcela da sociedade e não toda a sociedade. Cada partido tem interesses de grupos ou de classes que elaboram um projeto para toda a sociedade. Se chegarem ao poder de Estado, vão comandar as políticas públicas conforme o seu programa e sua visão partidária dos problemas. Como a referência à política partidária, é importante considerarmos 3 pontos. Primeiro ponto a ser considerado: qual é o programa do partido? Segundo ponto: como o povo entra neste programa? Foi discutido nas bases? Atende-se aos reclamos históricos do povo? Prevê-se a participação do povo, mediante seus movimentos e organismos, na sua concepção, implementação e controle. Terceiro ponto a ser levado em consideração, refere-se que representam o programa. Que biografia tem? Se sempre mantiveram uma ligação orgânica com as bases, se são verdadeiramente aliados e representantes das causas da justiça e da mudança social necessária, ou se querem manter as relações sociais assim como são, com as contradições e até injustiça que encerram. Ser parte e não o todo da sociedade, a política partidária é por si mesma conflitiva. É uma verdadeira luta de partes contra outras partes, de visões, opiniões, programas, discussões permanentes entre políticos que vivem em confronto. Tudo isso pertence à lógica da política partidária. As acusações, os dossiês, as sátiras, as segundas intenções são pertencentes ao jogo político partidário. De modo geral, pode-se dizer que o político pensa sempre numa única intenção. Vale dizer, na segunda intenção. Em tudo o que diz e faz, pensa nos eventuais ganhos ou perdas para si e para o seu partido.
A política, seja social, seja partidária, está sempre ligada com o poder. Como já nos advertia Max Weber no texto A Política como Vocação. Dizia ele: quem faz política busca o poder. Poder ou como meio a serviço dos outros fins, ou poder por causa dele mesmo, para desfrutar dos prestígios que ele confere. Então são as duas linhas que o poder nos apresenta. Esse último modo de poder político foi exercido historicamente por nossas elites, a fim de se beneficiar dele, esquecendo o sujeito de todo o poder, que é o povo. Mas também há um exercício do poder, assim como deve ser, de forma ética, como administração do bem comum, ou como instrumento para fazer as reformas e transformações necessárias. Ser poder tende a ser forte, por isso o poder quer sempre mais poder. Nisso há um risco, o risco do totalitarismo da política, de politizar todas as questões, de ver somente a dimensão política da vida. Então, contra isso, devemos dizer que tudo é político, mas a política não é tudo. A vida humana, pessoal e social, possui bem outras dimensões, como a dimensão afetiva, a estética, a lúdica, a religiosa. A política tem o seu lugar e não deve pretender ocupar todos os lugares. Fé e política. Para entendermos melhor este tema, vejamos também algumas referências bíblicas acerca da política. A Bíblia é um livro religioso antes de ser um texto político. Mas ela possui também uma dimensão política que pode inspirar o compromisso político dos que aceitam como texto, dos que o aceitam como texto de revelação. No livro do podemos perceber, este livro revela como Deus escuta o grito dos oprimidos e se mostra como Deus libertador do povo escravizado no Egito contra o faraó escravizador. Um tema atravessa toda a Sagrada Escritura, que é o tema da libertação. A libertação da terra da escravidão, Egito, Babilônia, e libertação para a terra prometida, a terra da liberdade. Por fim, a Bíblia apresenta uma libertação integral e total, que inclui a libertação da morte e a completa realização da pessoa e do cosmos através da ressurreição em Deus. Analisando os profetas, estes anunciam a Deus como Deus da justiça, especialmente dos mais fracos e indefesos. Denunciam a religião ópio, ou seja, religião separada da vida e sem preocupação com o direito, com a justiça e o perdão. Mantém sempre vivo o horizonte utópico de uma sociedade de justiça, bem-querença, cuidado com a natureza e a fraternidade. Nos evangelhos, o tema corrente é em torno do reino de Deus. A pregação do Jesus histórico significa a grande política de Deus sobre sua criação. Expressa sua vontade de completa libertação de tudo que diminui e oprime o ser humano e a plena realização do sonho de um mundo resgatado
e completamente aberto para Deus. É a revolução absoluta que inclui uma dimensão qual fala-se aqui da conversão, uma libertação social, que seria ali a libertação das doenças, da fome, das injustiças e dos ódios, e final, ressurreição do universo e a vida eterna. Quanto à prática de Jesus, ele concretamente sempre toma a defesa dos pequenos contra os grandes. A cura da mulher encurvada e a crítica do chefe da sinagoga. Liberta o povo dos males concretos, doença, fome, morte. Os sinais do Messias libertador. Tem coragem de gritar: felizes vocês pobres, porque de vocês é o reino. E ai de vocês ricos, porque já tem a sua consolação. Aqui faço um parênteses. Pode haver outras interpretações, não quero aqui ser absoluto nesta, mas se faz necessário nós tentarmos entender também o conceito do pobre e do rico. Eu digo assim que o pobre, pelo termo, é aquele que tem alguma carência, aquele que tem alguma dependência. E vamos dizer que quando Jesus diz ali, felizes os pobres, pode estar dizendo, feliz aquele que tem consciência que ele depende de Deus, que ele não vive no mundo prescindendo a Deus. O rico seria o contrário, aquele que vive no mundo como se Deus não existisse. E quando nós vivemos no mundo como se Deus não existisse, não levando em consideração a sua palavra, os seus ensinamentos, os seus princípios, nós geramos o pobre material. Nós geramos o pobre material. Uma definição que eu ouvi, eu acho assim, muito completa, porque muito se fala da condenação dos ricos. E aí então as pessoas se perguntam, mas é pecado ter? E alguém um dia deu uma definição assim, que não é pecado ser rico, pecado é querer ser rico sozinho. Pecado é querer ser rico sozinho. Pecado é querer tudo para si. Pecado é não saber partilhar. Pecado é ter, digamos, o coração tão duro que é incapaz de perceber e de abrir a mão àquele que está ao seu lado, àquele que necessita. Essa prática de Jesus é política. Nasce da fé e tem consequência na esfera política. A perseguição, a tortura, crucifixão foram consequência de suas atitudes em favor dos perdidos deste mundo, pois anunciava que Deus é Deus bom especialmente para aqueles que se consideravam pecadores e excluídos da comunidade dos justos. Uma visão agora acerca da realidade da fé. A fé não é um ato ao lado de outros, mas é uma atitude que engloba todos os atos, toda pessoa, o sentimento, a inteligência, a vontade e as opções de vida. É uma experiência originária do encontro com o Deus vivo. Este encontro muda a vida e a forma de ver todas as coisas. Pela atitude de fé, vemos que tudo está ligado e religado a Deus, como aquele pai e mãe que tudo criou, tudo acompanha e tudo atrai para que tudo possa viver em comunhão, felizes um com os outros e com Ele, já aqui neste mundo e plenamente na eternidade. Neste sentido, a fé engloba também a política, nas suas duas dimensões,
social ou partidária. Sempre se pode perguntar, em que medida a política, seja social, seja partidária, é instrumento para a realização dos bens do reino, como a justiça, a solidariedade e a tolerância? Em que medida a política cria as condições para as pessoas se abrirem à cooperação uma com as outras e não se entredevorarem pela competição e a comunhão com Deus? A fé não fica apenas como experiência pessoal de encontro com Deus. Ela se traduz concretamente na vida. E aqui um exemplo para nos ajudar a compreensão. Ela é como uma bicicleta. Possui duas rodas, mediante as quais se torna a fé concreta. A roda da religião e a roda da política. A roda da religião se concretiza pela contemplação, pela oração, pelas celebrações, pela leitura popular da Bíblia, pelas romarias, pelos sacramentos, numa palavra, pelo culto. Muitos reduzem a fé somente a esta roda. Ela possui uma segunda roda, a roda da política. É o seu lado mais prático. A fé se expressa pela prática da justiça, da solidariedade, da denúncia das opressões, pelo protesto e pela prática da libertação. Como se vê, política aqui é sinônimo de ética. Temos que aprender a nos equilibrar em cima das duas rodas para podermos andar corretamente. A Bíblia considera a roda da política, a ética, como mais importante que a roda da religião institucional, no caso, o culto. Sem a ética, a fé fica vazia, inoperante. São as práticas e não as prédicas que contam para Deus. Não adianta dizer Senhor, Senhor, e com isso organizar toda uma celebração. Mais importante é fazer a vontade de Deus, que é amor, é misericórdia, é justiça e perdão. Coisas todas práticas, portanto, também são éticas. A dimensão política da fé mostra, como dissemos, as suas perspectivas éticas. Por ética entendemos aqui a dimensão de responsabilidade, a vontade de construir relações de participação e não de exclusão, tanto na vida cotidiana e familiar, quanto na escola, nos movimentos sociais, nas comunidades cristãs, na sociedade e no poder político. Hoje, os problemas como a fome, o desemprego, a deteriorização geral das condições de vida e a exclusão de grandes maiorias são de natureza social e política, portanto, éticas. Então a fé deve mostrar sua força de mobilização e de transformação neste campo social e político, como já nos alertava o texto de Puebla, nos números 28 e 90. Queremos agora pontuar um pouco essa relação entre a fé e a política. Há dois níveis de relação. Um existencial e vital e o outro institucional. No nível existencial e vital, é o nível concreto. Fé e política se encontram juntas na vida das pessoas. A política é uma dimensão da fé concreta da pessoa, na medida em que vive a fé nas suas duas rodas. Fé como culto e fé como ética, como prática da justiça
e como espiritualidade. A fé inclui a política, quer dizer, um cristão, pelo fato de ser cristão, deve se empenhar na justiça e no bem-estar social. Também deve optar por programas e pessoas que se aproxime o mais possível àquilo que entendeu ser o projeto de Jesus e de Deus na história. Mas a fé transcende a política, porque a fé se refere também à vida eterna, à ressurreição da carne, à transformação do universo, coisa que nenhum político, social e nenhum partido ou Estado pode prometer. Nós queremos uma sociedade justa e fraterna, e ao mesmo tempo queremos a ressurreição da carne, a vida sem fim e feliz por todo sempre. Mas a fé não é somente boa ao nos apresentar uma promessa. É boa também para inspirar uma sociedade humana, justa e tolerante. A passagem da fé política partidária, a passagem da fé à política partidária não é direta. Quer dizer, do Evangelho não se deduz diretamente o apoio a um determinado partido e o dever de votar nele, nem quanto deve ser o salário mínimo. O Evangelho não oferece soluções, mas inspirações para que se possa escolher bem um partido e criar então um projeto que possa trazer a todos o bem. No caso ali eu citei um salário digno. Mas para isso precisa-se de ferramentas adequadas, de análise da realidade social, de movimentos e instituições, partidos e programas que permitem dar corpo à fé como prática ética. No nível institucional, a fé não se realiza então apenas no nível existencial vital, mas também no nível institucional e público. Dentro deste nível, temos 4 concretizações. No primeiro momento, em primeiro lugar, a igreja como um todo, ela se relaciona com outro todo, que é o Estado. Segundo momento, temos a relação que a hierarquia ou o grupo de direção da igreja ou de uma religião tem para com a política. Terceiro, depois a relação que as comunidades eclesiais têm para com a política. E um quarto momento seria a relação que os leigos, membros do povo de Deus, entretêm com a política. Eu coloquei ali como título, que agora seria a parte onde nós buscaríamos apresentar algumas ferramentas para, então, nós podermos exercer a nossa fé, sermos um bom cristão também na vida política. Então, fé e política, frente a esta realidade, qual a missão ou o papel da igreja? Então, a função da igreja neste campo é de oferecer ferramentas para um discernimento e um agir cristão no campo político. O projeto de uma igreja em saída, proposto pelo Papa Francisco, se apresenta como esta ferramenta para o agir cristão no mundo. A expressão igreja em saída, então, foi usada na exortação apostólica Evangelii Gaudium e significa o apelo à igreja para sair às ruas, levando a alegria do Evangelho ao mundo de hoje, mesmo correndo o risco de voltar suja e ferida. É evidente, na palavra do Santo Padre, sua disposição em sair dos limites eclesiásticos e abrir-se a todas as pessoas
que buscam a paz e a justiça. É a atualização da proposta da Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a alegria no mundo atual. Não cabe aqui análise dos documentos conciliares, nem mesmo daquele cujo cinquentenário agora celebramos. Porém, contudo, não podemos deixar de apontar uma de suas maiores contribuições para a nova forma de relacionar-se igreja e sociedade, que é o uso do método ver, julgar e agir. Embora o Santo Padre, na Evangelho Gaudium, ao explicitar o método, ele usa palavras auridas do vocabulário teológico, disso trata o número 4, então, do documento, quando ao expor o método de abordagem ao tema ele diz: é dever da igreja investigar a todo momento os sinais dos tempos, interpretá-los à luz do Evangelho, para que assim possa responder de modo adaptado em cada geração às eternas perguntas dos homens acerca do sentido da vida presente e da futura, e da relação entre ambas. Investigar os sinais dos tempos. Aí está a ruptura com o método doutrinário antes em vigor, que pretendia ser possível partir de verdades eternas para aplicá-las à realidade do tempo presente. Não se trata, é claro, de simplesmente constatar fatos da realidade, como quem lê um jornal para saber notícias, mas buscar nos fatos o que eles estão a sinalizar. É preciso uma leitura atenta e crítica das realidades do tempo presente, para se perceber nelas os sinais do que elas trazem para o futuro, como já ensinava Jesus em tom de desafios, como podemos depois conferir, Mateus 16, 2, 3. É a partir desta leitura que se faz a interpretação à luz do Evangelho, e consequentemente se formula a resposta ao menos fundamentadas e adequadas ao momento histórico. Ou seja, a igreja não abre mão da revelação recebida, mas não se limita a repetir suas verdades da mesma forma como era anunciada noutros tempos. Antes, a igreja faz todo o esforço para adequar a sua mensagem à realidade vivida por seus destinatários. E isso se dá na medida em que as relações entre igreja e sociedade são fundamentadas sobre o diálogo. Ver a realidade política e social de hoje, então buscando aplicar o método proposto do ver. O que nós vemos hoje, principalmente quando se fala da realidade política? A mídia passa a ideia de que a política é caso perdido, pois a corrupção já corroeu todo o sistema, e assim a reforma política seria perda de tempo. Nós podemos percorrer todos os jornais, todos os meios de comunicação, que o pano de fundo é esta realidade que é apresentada. Ela esconde que está nas nossas mãos reformar o sistema político para um dia alcançarmos as 3 reformas estruturais para o Brasil: a reforma do Estado, agrária e fiscal. Estão em pautas diferentes propostas de reforma política. 2 apenas para clarear um pouco, são tantas que depois nós podemos também estar nos aprofundando, conhecendo melhor, para também melhor podermos debater. A primeira proposta é o projeto de lei de iniciativa popular
pela reforma política, nascido do convite da CNBB a entidades da sociedade civil, que hoje já são quase 100. A proposta visa regulamentar o uso dos instrumentos da democracia direta e traz uma inovação muito importante para o processo eleitoral: a proibição do financiamento de campanha por empresa e limite de doações de pessoas físicas. Então, essa a novidade apresentada por esse projeto. A outra proposta vem do plenário nacional dos movimentos sociais brasileiros, como fruto da 5ª Semana Social Brasileira, e visa realizar um plebiscito popular sobre a convocação de uma Assembleia Constituinte exclusivamente para fazer a reforma política. Embora não tenha um valor jurídico, por não ser reconhecido oficialmente, o plebiscito tem força moral quando recolhe um número significativo de votos. Também este poderá ser um valioso instrumento em favor da convocação de uma Assembleia Constituinte capaz de fazer a reforma política sem submeter-se aos interesses corporativos dos membros do Congresso Nacional. Aí tem o endereço, onde, se alguém também se interessa, pode buscar aprofundar também o conhecimento e o debate acerca desta realidade proposta como reforma política. O julgar. Então, frente a esta realidade, como podemos julgar à luz do Evangelho? A alegria do Evangelho, no capítulo 4, número 182, diz: já não se pode afirmar que a religião deve limitar-se ao âmbito privado e serve apenas para preparar as almas para o céu. Sabemos que Deus deseja a felicidade dos seus filhos também nesta terra, embora estejam chamados à plenitude eterna, porque Ele criou todas as coisas para o nosso usufruto, para que todos possam usufruir delas. Por isso, a conversão cristã exige rever, especialmente, tudo o que diz respeito à ordem social e consecução do bem comum. No número 190, diz: o planeta é de toda a humanidade e para toda a humanidade, e que o simples fato de ter nascido num lugar com menores recursos ou menor desenvolvimento não justifica que algumas pessoas vivam menos dignamente. É preciso repetir que os mais favorecidos devem renunciar a algum dos seus direitos para poderem colocar com mais liberdade os seus bens ao serviço dos outros. Diante desta realidade, como devemos agir? Agir com o pé no chão e o olho no horizonte. Agir com o pé no chão é ter consciência da realidade em que nós vivemos, ter consciência daquilo que pode ser feito, mas agir com prudência, agir com sabedoria, agir com firmeza. Olho no horizonte. A ação missionária é marca do cristão e da cristã. O Papa Francisco afirma: discípulos missionários, não discípulos e missionários. Então nós somos chamados a ser discípulos missionários de Jesus. Catequista ensina mais pelo exemplo de prática missionária do que pelo catecismo, por mais preparado que seja. Doutrina e oração deve levar a ação missionária na sociedade. Não é trazer para a igreja, mas levar a igreja ao mundo. Sem pretensão de criar uma ordem cristã, mas de animar por dentro
as forças humanas de qualquer religião ou até sem religião, que busquem verdadeiramente o bem de todos, principalmente das pessoas mais pobres e frágeis. Concluo citando novamente o Papa Francisco. Diz o Papa: peço a Deus que cresça o número de políticos capazes de entrar num autêntico diálogo que vise efetivamente sanar as raízes profundas e não a aparência dos males do nosso mundo. A política, tão denegrida, é uma sublime vocação. É uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. Temos de nos convencer que a caridade é o princípio não só das micro-relações estabelecidas entre amigos, na família, no pequeno grupo, mas também das macro-relações, como relacionamentos sociais, econômicos e políticos.